Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Entre em contato com a gente através do boletim casavirada@riseup.net. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Hoje no boletim a gente vai falar um pouco mais sobre a Argentina. Esta semana, na província de Buenos Aires, uma jovem de 18 anos foi assassinada pelo seu namorado, um policial. Ela tinha feito um total de 18 denúncias contra ele, mas não conseguiu sequer uma medida protetiva. Na noite de segunda-feira, o policial Matias Ezequiel Martínez matou a jovem a facadas. Um grupo, que incluía amigas e familiares, fez um protesto na frente da delegacia da cidade onde ela morava. A polícia reprimiu violentamente o ato e deteve 9 pessoas, das quais 4 são menores de idade. Circulou nas redes sociais um vídeo de uma amiga da jovem levando um tiro de bala de borracha no olho. É importante a gente lembrar que em março de 2020, a Suprema Corte de Justiça da província de Buenos Aires aprovou uma resolução instruindo que, por conta da pandemia de Covid-19, era importante evitar ao máximo a detenção, principalmente de adolescentes. Em novembro, a gente fez uma edição aqui do Boletim sobre os avanços da Covid nos centros de detenção da Argentina e sobre as rebeliões que estavam acontecendo. A gente falou de um protesto que tinha acontecido no centro de recepção Lomas de Zamora, onde os trabalhadores e trabalhadoras estavam pedindo por melhorias salariais, contratação de pessoal e equipamentos de higiene de prevenção ao coronavírus. Um mês depois, no mesmo centro, 3 meninos fizeram uma fuga. Infelizmente, todos foram encontrados. Um dos trabalhadores deu um depoimento falando que a situação dentro do centro estava ainda mais violenta, principalmente pelos meninos estarem sem visita há meses. Outro ponto importante é que a Argentina passou por um grande período de aumento nos casos de Covid. Saiu de 5.000 novos casos por dia em agosto para 16.000 novos casos diários em outubro, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Ao mesmo tempo, os boletins mensais publicados pelo Comitê Nacional de Prevenção à Tortura mostram que até agosto, 123 pessoas tinham testado positivo para a Covid no centro de detenção. E em dezembro, esse número estava em 167, sugerindo uma subnotificação e falta de testagem nos centros. O governo argentino publicou o Plano Nacional de Vacinação, no qual os trabalhadores e trabalhadoras de presídios adultos estão em quarto na lista de prioridade. Pessoas privadas de liberdade estão em 7º. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. Saiu no G1 em 12 de fevereiro que a Defensoria Pública de Goiás elaborou um relatório após vistoria no Centro de Atendimento Socioeducativo de Lusiânia, que conta sobre a estrutura do local e as condições humilhantes que sobrevivem jovens que cumprem medida socioeducativa por lá. Não há o livre acesso ao banheiro e os jovens recebem garrafa de água sanitária e o isopor da marmita para fazerem suas necessidades. Nesta vistoria foi ainda observada a falta de ventilação no local, infiltração, rede elétrica precária, falta de água e até alimentos vencidos há 4 anos. Quando o relatório foi produzido, 28 jovens estavam no local. Em nota, o governo de Goiás afirma que está retirando o sistema de encarceramento e implantando o sistema socioeducativo. Isso 30 anos depois do ECA. Em grande reportagem publicada em 15 de fevereiro, o R7 traz depoimentos de servidores da Fundação Casa com denúncias de diversas unidades no estado de São Paulo. Há relatos de agressões ministradas e tuteladas por diretor em unidade na cidade de Franca, caso de estupro de um interno por outro jovem sem intervenção da unidade em Badatais, espancamento de diversos jovens em unidade de Sorocaba,
A agressão a muitos jovens também nas unidades Nova Aliança e Arpoador no complexo da Raposo Tavares e até um relato de assédio contra vigilante em São Bernardo do Campo. Sobre a prática da instituição de transferir funcionários denunciados de agressão para o interior, da prática da instituição de transferir jovens que denunciam para longe de suas famílias, dentre tantas outras violações. Como diz a psicóloga Nathalie Grillo na matéria, a violência e o castigo parecem ser necessários para educar os adolescentes. Trata-se de uma lógica carcerária que se agarra ao ECA e resulta nesta instituição fadada à violência. E agora o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 15 de fevereiro. São 4.826 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data e foram testados 4.728, aplicados 5.892 testes, com 460 jovens confirmados com Covid-19, 13 aguardando o resultado e nenhum óbito. Já de servidoras e servidores, há 11.069 ativos na Fundação no momento, 1.398 casos de Covid-19 e 9 óbitos. Normalmente falamos aqui também do boletim do Conselho Nacional de Justiça com os dados da Covid nas unidades de medida socioeducativa do Brasil inteiro. Mas o último publicado pelo CNJ foi no dia 2 de fevereiro, o qual já divulgamos aqui no Boletim Casa Virada. Continuamos de olho. Boa pra você que fingiu não ver e deixou se corromper pelo opressor. E dando sequência aqui a mais uma edição do Boletim Casa Virada, com as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui da cidade de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre as situações vexatórias que os técnicos e técnicas do serviço aqui da cidade submetem os meninos e as meninas em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. Na última semana estivemos recebendo denúncias de trabalhadores e trabalhadoras aqui da cidade de São Paulo que atuam nos serviços em meio aberto, relatando as práticas de determinados técnicos e técnicas aos quais estão submetendo os meninos e as meninas a situações vexatórias nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos de maneira informal por eles e elas. Segundo as denúncias, os trabalhadores e as trabalhadoras têm realizado visita in loco, ou seja, visita diretamente ao trabalho dos meninos e das meninas, mesmo quando o adolescente ou a adolescente apresenta declaração de trabalho. É importante destacar que o Judiciário exige a tal visita in loco somente nos casos em que os meninos e as meninas não apresentam a declaração de trabalho assinada pelo empregador. Ou seja, os técnicos e técnicas estão submetendo os meninos e as meninas a essas situações, mesmo que eles apresentem a declaração de trabalho assinada então pelo empregador. Ou seja, isso mostra uma faceta de extrema coerção dos trabalhadores e das trabalhadoras que atuam aí nas medidas socioeducativas em meio aberto enquanto técnicos, não respeitando e tendo nenhum tipo de consideração pela juventude que é abarcada pelas medidas socioeducativas, expondo a situações de extrema vergonha, situações de extrema violência por conta dessas visitas que são realizadas em loco, sob a justificativa de que vão tomar um cafezinho, que vão fazer um lanche, etc. e tal. Mais uma vez, cabe salientar que o Judiciário não exige esse tipo de visita nos casos em que os adolescentes e as adolescentes apresentam a declaração de trabalho. Isso tem sido uma prática dos técnicos e técnicas como forma de expor os meninos e as meninas a essa situação vexatória. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus os companheiros lá da ilha. E essa foi a edição 104 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões sobre o meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente nem dá conta de falar por aqui. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast.
Estamos também na faixa contra as prisões na Rádio Comunitária Cantareira, sempre às 14 horas, de terças e quintas. Acesse ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.